O Instituto Nacional de Meteorologia colocou em alerta de grande perigo algumas regiões do sul e do sudeste do Brasil. Por causa da chegada de uma frente fria intensa, as regiões sudeste e sul do país serão as principais atingidas pelos temporais e ventos fortes. O Rio de Janeiro deve ser o mais afetado. O estado inteiro está em alerta de grande perigo entre amanhã e domingo. A expectativa é de que o volume de chuvas chegue aos 500 milímetros na capital, que pode causar enchentes e deslizamentos. Para se ter uma ideia, a média mensal de março é de 150 milímetros. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional realizou hoje uma coletiva de imprensa para orientar a população. Segundo a pasta, quem está em áreas de risco deve procurar assistência antecipada dos órgãos municipais e verificar se os dados cadastrais estão atualizados. Então, ficar muito atento à população, primeira orientação, ficar muito atento às informações da Defesa Civil, né? Buscar orientações antecipadas, qual é o número da Defesa Civil, buscar se sua área é uma área mapeada, se é uma área de risco, né? Existe todo um aparato do governo, né, para atender a população, mas a população também precisa tomar medidas de autoproteção e de proteção comunitária. Além do Rio de Janeiro, a situação deverá ser mais preocupante no sul de Minas Gerais e do Espírito Santo. Já na região metropolitana de São Paulo, o cenário não é diferente. No decorrer do dia de hoje, a gente já tem condição de tempo severo atuando no Paraná e em São Paulo. A gente chama disso de áreas de pré-frontal, são instabilidades ocasionadas antes da frente fria. Então, já nessa noite, nessa madrugada, a gente já deve ter pontualmente algumas áreas com ocorrência aí de chuva forte, descargas elétricas, granizo, rajadas de vento nos estados de São Paulo e do Paraná. Para a Record News, com dados da Lei de Acesso à Informação, a Defesa Civil de São Paulo esclareceu que entre o início de dezembro de 2023 até o dia 6 de fevereiro desse ano, foram registradas 134 ocorrências relacionadas às chuvas em todo o estado. Durante esse período, ocorreram 11 mortes. 712 pessoas ficaram desabrigadas e 884 desalojadas, sendo diretamente impactadas pelos temporais. Na região sul, os efeitos da chuva forte e da ventania já são sentidos. No Rio Grande do Sul, os ventos chegaram a 140 km por hora na madrugada de quinta-feira. A tempestade derrubou árvores e parte da rede elétrica. Cerca de 1 milhão de pessoas ficaram sem energia no estado. Para a gente entender os riscos trazidos por esses temporais, a gente recebe agora Geraldo Portela, que é especialista em gestão de risco. Gerardo, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. A gente viu na reportagem, sul e sudeste em alerta por causa dessas chuvas. Há uma tensão e o receio de que se aconteça novamente cenas que a gente viu no passado recente, tanto no Rio de Janeiro quanto em Minas Gerais. De fato, a gente deve temer por esses casos ou a chuva não deve ser com tanta intensidade ou ainda é difícil de prever? Boa noite, Renata, Gustavo, todos que nos acompanham. O alerta é bem claro, ele é fornecido por um conjunto de recursos que hoje o Brasil tem, estão reunidos lá no CEMADEM e é para ser levado muito a sério. Realmente nós sabemos como essas tempestades castigam as nossas cidades, porque as nossas cidades têm problemas de infraestrutura. É preciso rever a forma como nós ocupamos as cidades. Mas agora a tempestade chegou. Então, o que podemos fazer de imediato, nós que somos cidadãos, para colaborar no sentido de reduzir as perdas humanas, patrimoniais, de meio ambiente e de imagem, né? Primeira coisa, suponhamos que você esteja em casa e o fim de semana está chegando. Então, é a hora de rever a sua programação, evitar grandes deslocamentos pelas cidades em momentos como esses. Procurar, caso você saia numa necessidade, evitar enfrentar as inundações com um carro. Isso é uma ilusão. Às vezes as pessoas possuem um carro maior, uma SUV, uma picape, elas são tão frágeis quanto o carro menor e às vezes até mais frágeis, porque elas flutuam às vezes mais. Então, não enfrentar. Se você estiver a pé, evitar caminhar em áreas alagadas, risco de bueiros, risco de choque elétrico, não tocar em poste, não tocar em cercas, em nenhuma parte metálica. Se você está na sua casa, procure
tomar cuidado, porque nós teremos ventos muito fortes com toldos. Se você tem toldos na sua varanda, no seu quintal, é hora de recolher esses toldos. Também aqueles que possuem fechamento com cortina de vidro, procurar deixá-las abertas, porque elas podem sofrer impacto, ser danificadas e ainda danificar outras pessoas com o vento. É importante tomar cuidado com relação a equipamentos elétricos e eletrônicos. Durante a tormenta, não deixá-los ligados, deixar o mínimo suficiente. Estar informado com a imprensa e com os aplicativos do Centro de Operações. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem o Centro de Operações de Rio. Eles mandam em tempo real as imagens das câmeras. Se você pretende sair, cheque antes pelas câmeras se aquele local é possível de você ir ou não. E uma situação pior do que a gente já sabe que é possível ser e que a gente já tem visto nos verões anteriores. Tá certo, Gerardo Portela trazendo para a gente aqui informações valiosíssimas. Vamos aguardar, então, as condições do tempo no final de semana. Muito obrigada pela entrevista. Até mais. Obrigado, Renata. Sucesso para a gente nessa enfrentação de tempestades.